Talvez você ache que isso não te afeta, mas as consequências dessa movimentação vão bater na sua porta. Preste muita atenção agora. Se você pular essa parte, vai perder o contexto principal e não vai entender a gravidade da minha pergunta final. Sua omissão é o que eles querem. Não dê esse gosto. Apoie a causa conservadora se inscrevendo agora mesmo. É inacreditável. Mas Alexandre de Moraes negou o direito que o Bolsonaro tem a uma prisão domiciliar humanitária. E assim ele contrariou o que ele mesmo decidiu em casos anteriores. Mas uma pessoa pode mudar isso e eu vou te contar quem é. Então, bom dia para você que segue lutando comigo para restabelecer a verdade e a justiça, mesmo diante de tantos abusos, arbítrios e absurdos. Que a sua esperança nunca morra. E nesse nosso primeiro encontro com justiça, vamos falar sobre isso, sobre a prisão a que Bolsonaro tinha direito e que lhe foi negado e a possibilidade de reversão. Fica comigo e bora direto ao ponto. Gente, o ministro Alexandre de Moraes, ele simplesmente negou o pedido do Bolsonaro para uma prisão domiciliar, para ele cumprir pena em prisão domiciliar. E esse pedido, ele é concedido quando estão cumpridos dois requisitos. A pessoa tem esse direito quando estão preenchidos dois requisitos. Primeiro, a comprovação da gravidade do estado de saúde do preso. E segundo, a comprovação de que a unidade prisional ela não é capaz de oferecer o tratamento adequado ao paciente. Tá bom, Deltan, mas esses requisitos aí, eles estão presentes no caso do Bolsonaro? Sim, gente, é claro. O Bolsonaro ele tem hérnias inguinais, ou seja, saídas de alças do intestino, da área aqui do intestino para fora, pelo tecido muscular aqui, e tem vários outros problemas de saúde decorrentes da facada que ele tomou. Ele já fez 7 cirurgias, vai fazer uma outra agora, e a sede da Polícia Federal, gente, em que o Bolsonaro tá, não é um estabelecimento prisional do tipo penitenciária, não é estabelecimento de ponta, não tem serviços de saúde ali dentro. Muito menos tem condições de dar qualquer atendimento emergencial, que se for necessário, vai acontecer por meio de uma ambulância. A própria polícia disse isso para o ministro. Mas, dito isso, como que Moraes conseguiu então justificar a decisão de negar esse direito a Bolsonaro? Bom, o Moraes disse basicamente que o Bolsonaro já descumpriu cautelares antes, que existe um risco de fuga do Bolsonaro, e o ministro até cita uma minuta de um pedido de asilo da Argentina, que eu vou mostrar aí para você, ó. Dá uma olhadinha aí na tela. Ele cita essa minuta de pedido de asilo, demonstrando que Bolsonaro queria fugir para lá. O problema disso é que a própria Polícia Federal já disse que não foi o Bolsonaro que escreveu isso, mas supostamente a nora dele, a Fernanda Bolsonaro. E o Moraes até indica, gente, aí na decisão dele, a possibilidade de fuga do Bolsonaro para os Estados Unidos. Está nesse trechinho aqui da decisão que eu estou mostrando para vocês agora. Mas ele não apresenta uma única prova, um único indício de que o ex-presidente fugiria para lá. Ele se baseia apenas no fato de que Eduardo Bolsonaro e o Ramagem estão por lá. Isso é errado, isso é absurdo. E o Moraes ele negou o direito da prisão domiciliar quando em outro caso, em que a situação de saúde era bem menos grave, ele deu. Isso aconteceu no caso do Fernando Collor de Mello. Ou seja, o Moraes, mais uma vez, ele contradiz a si mesmo, Alexandre de Moraes, e usa 2 pesos e 2 medidas. Mas existe uma pequena chance disso mudar com a atuação forte de uma pessoa nos bastidores para convencer Alexandre de Moraes. Eu vou te contar quem que é essa pessoa agora, e enquanto isso, por favor, senta o seu dedo aí no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá. Que atuação de bastidores que é essa, hein, Deltan? Quem que está ajudando por trás das cortinas? Simplesmente quem está ajudando é o Tarcísio de Freitas. Ele entrou em campo para tentar convencer o ministro Alexandre de Moraes. Mostrar para ele que é necessário, que isso é bom não só para o Bolsonaro, mas para o próprio Moraes. Dá uma olhadinha aqui comigo nessa reportagem do Globo. Ó. Tarcísio atua no Supremo para tentar prisão domiciliar para Bolsonaro. O governador tem tentado convencer ministros, especialmente Alexandre de Moraes, de que a PF não tem condições de manter boas condições de saúde do ex-presidente na superintendência em Brasília. Tarcísio, gente, ainda ele tem uma relação ali com portas abertas, institucional, canais abertos com Moraes e com Gilmar Mendes, apesar de ele ter criticado Moraes publicamente, uma vez chamando ele de tirano numa manifestação da direita. Por isso, a gente pode dizer que nem tudo está perdido.
e que existe sim uma esperança de que o governador de São Paulo consiga convencer Alexandre de Moraes de dar o que é um direito do Bolsonaro. A nós agora resta orar, torcer e mostrar aos quatro ventos que Moraes está agindo com 2 pesos e 2 medidas, ele não está agindo com a Constituição, ele está agindo com o fígado, ilegalmente, praticando abusos, e a gente precisa mostrar isso aos quatro ventos. O abuso, gente, ele já virou cotidiano, mas nós não podemos normalizar o absurdo e precisamos conscientizar mais e mais pessoas para que se unam a nós para mudar essa realidade no ano que vem. E me conta aí sua opinião. Você acha que o Moraes ele vai mandar o Bolsonaro para casa? Se acontecer algo com o Bolsonaro, seria muito ruim para o próprio Moraes. Talvez depois de um tempo, ou talvez depois da cirurgia, que está para ser feita em breve, ele vá para casa. O que você acha, hein? Me conta aí sua opinião nos comentários. E essa análise que eu fiz agora com vocês, eu já fiz também para a Gazeta do Povo hoje pela manhã. Eu fiz essa análise, fiz um artigo e você pode conferir lá assinando. Vou deixar o link aqui para assinatura aqui nos comentários. Deixo um grande abraço, que você tenha um final de semana abençoado e abençoador e até o próximo vídeo. Agora responda aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Vou ler e responder a todos. Até a próxima!